Acho importante a gente conversar bem rapidinho o que é a revisão, porque eu percebo que, com essa notícia de que saiu o resultado, a gente teve o resultado do julgamento da revisão da vida toda, começaram a surgir algumas dúvidas. Ai, mas eu vou conseguir então puxar períodos de trabalho? Ou o que isso significa? Se aplica para mim? Não se aplica? Então, vou explicar de forma bem resumida, para quem ainda não entendeu o que é essa revisão da vida toda, conseguir entender de forma simples. Tá? Então. Nós tivemos uma alteração legislativa com a Lei 9876, que trouxe para nós uma regra de transição e trouxe uma regra definitiva, porque essa Lei 9876 alterou a Lei 8.213, que é a nossa lei de benefícios. A regra de transição, ela determinava o quê? Que o cálculo seria feito a partir da média simples dos 80% maiores salários desde julho de 94. Já a regra definitiva trazia que esse cálculo seria feito da mesma forma, média dos 80% maiores, porém de todo o período contributivo. E é aí que vem a questão da revisão da vida toda, porque muitos segurados que tinham vários períodos de trabalho e salários antes de julho de 94 se aposentaram e todos esses valores não entraram no cálculo. Então, para fins de tempo, é considerado, se comprovar que houve a contribuição, que trabalhou efetivamente, como tempo de contribuição, sempre foi considerado. O problema foi com relação aos salários, remunerações que não entravam. E agora, essa é uma possibilidade e que pode beneficiar inúmeros segurados aposentados. Daqui a pouco eu vou mostrar aqui para vocês um caso, um cálculo, para vocês terem assim uma ideia de como essa tese é benéfica e é por isso que todos os advogados previdenciários hoje realmente estão muito felizes, né, em festa, é realmente uma vitória para os segurados. Então, a única coisa que faltava era o voto do ministro Alexandre de Moraes, que a gente já estava assim bem esperançoso que ele seria favorável aos segurados. Eu estava bem esperançosa. E dito e feito, o voto veio bem na madrugada. Acordamos já, todos acordamos com essa notícia de que o voto dele foi favorável. Ele seguiu o relator e ele trouxe a tese, né? Ele fixou a tese, que eu vou até ler aqui para vocês. Qual foi a tese fixada? O segurado que implementou as condições para o benefício previdenciário após a vigência da Lei 9876, de 29 de novembro de 1999, e antes da vigência da nossa emenda constitucional, né, das alterações trazidas pela emenda constitucional 103 de 2019, que tornou a regra transitória definitiva, tem o direito de optar pela regra definitiva caso esta lhe seja mais favorável. Essa regra definitiva, como eu acabei de ler para vocês, é realizar o cálculo a partir da média simples, né? Média aritmética das 80% maiores contribuições de todo o período contributivo. Então, esse voto, essa tese trazida pelo relator, ela é muito positiva, já vai no sentido do que se esperava, essa limitação, né, se a gente pode dizer dessa forma, essa limitação temporal com relação ao início, né, então para benefícios com data de início posteriores a 29 de novembro de 1999 e anteriores à nossa reforma da Previdência, 13 de novembro de 2019. E aí, nós temos alguns pontos que a gente precisa se atentar antes de sair entrando com pedido de revisão da vida toda. Né? Então, primeiro, saibam se essa revisão é aplicável para o seu caso e, mais do que isso, ela pode te beneficiar. Por quê? Por mais que essa revisão ela seja aplicável para quem se aposentou entre essas datas, a gente tem um prazo, a princípio decadencial, que precisa ser observado, que é um prazo de 10 anos. Então, se o benefício foi concedido há menos de 10 anos e é pela regra anterior, né, anterior à reforma, opa, já é um indício, tem grandes chances que essa revisão possa te beneficiar. Mas, além disso, a gente precisa verificar as remunerações. Porque de nada adianta entrar com um pedido de revisão e aí não ter nenhuma remuneração anterior a julho de 94. Não faria nenhum sentido. Então tem que analisar, tem que fazer o cálculo previdenciário para ver como que ficaria a renda mensal do segurado a partir da inclusão dessas remunerações. E aí a gente precisa ter muita atenção. Por quê?
na grande maioria dos casos, essas remunerações não estão no CNIS. Primeiro que, no CNIS em si, a gente vai ter valores lançados apenas a partir de janeiro de 1982. E além disso, é muito comum para períodos antigos a gente ter apenas o período, a data de início e a data de fim, mas não ter valores. Então, precisa analisar toda a documentação. Carteira de trabalho para verificar remuneração e alterações salariais, eventualmente microfichas que precisam ser solicitadas junto ao INSS. Às vezes GPS, pagou por GPS, mas não está constando no CNIS. Então tem que ter uma análise muito atenta para ter a certeza de que aquela revisão, que esse pedido de revisão da vida toda, pode beneficiar o segurado, tá? Antes de entrar. Então, o que que faz agora? Agora é o momento de analisar. E se tiver direito, gente, façam um pedido. Façam um pedido porque é uma possibilidade de melhorar o benefício substancialmente. Eu trouxe aqui um exemplo para vocês entenderem como pode melhorar. Tá? É um caso de um segurado que hoje ele tem 75 anos de idade. E ele se aposentou eu tenho aqui até a data, olha só. Ele se aposentou em 16 de março de 2012. Ou seja, a gente está quase batendo os 10 anos. Quase. E, na época que ele se aposentou, ele recebeu um valor de salário mínimo. Hoje, o benefício dele é de R$ 1.212. Com a revisão da vida toda, como ele tem muitos salários altos antes de julho de 94, a RMI dele, né, a RMA, no caso, a renda mensal atual dele, passaria a ser de apenas R$ 6.904,22. Ou seja, a gente está falando de um aumento de praticamente R$ 5.700. Vocês estão entendendo a magnitude disso? E tem muitos segurados que têm possibilidade de melhorar o benefício dessa forma. Aí se a gente para pensar, é uma revisão, né? Ele está batendo os 10 anos, mas isso não significa que ele vai receber esses 10 anos, né? A gente tem uma coisa chamada prescrição quinquenal. Então, o segurado ele vai poder receber os últimos 5 anos. Ainda não sabemos se vai ter alguma modulação de efeitos, vai ter atrasados, não vai revisar daqui para frente. Isso é algo que veremos nas cenas dos próximos capítulos. Mas o fato é que, se nessa situação que eu contei para vocês, desse segurado, né, X, se ele puder receber os atrasados, né, a diferença dos últimos 5 anos, ele receberia um total de R$ 439.264,33, além de ter o seu benefício reajustado daqui para frente pelo resto da vida dele. Então, revisão da vida toda, ela pode melhorar muito o caso de segurados. Às vezes o segurado trabalhou por muito tempo antes de julho de 94, tinha bons salários, e aí pouco tempo depois saiu, às vezes começou a recolher como facultativo, ou começou a exercer uma atividade que ele tinha uma renda um pouco menor, né? Às vezes é muito comum a pessoa estar acostumada com um determinado ritmo laborativo, e aquilo se encerra e ela passa a ser responsável pelo recolhimento das contribuições. Se a gente pensa um segurado facultativo que não exerce atividade e, via de regra, não tem uma renda, é óbvio que ele vai começar a fazer recolhimentos um pouquinho mais baixos. E, até então, se ele tivesse só esses salários altos antes, isso não era considerado. Tanto que é muito comum diversos segurados que tiveram remunerações excelentes até julho de 94, depois tiveram um período curto, porém, na hora de fazer o cálculo da aposentadoria, se aposentaram com um salário mínimo. Porque não tinha muitos salários depois, os salários eram baixos, e dois, em razão do tão temido divisor mínimo. Tá? Então, é o momento de procurar um profissional capacitado da sua confiança, especialista em cálculos. Não deem isso na mão de qualquer pessoa para analisar, tá? Porque pode ser que revise para reduzir o benefício. Alguém que procura uma revisão está procurando um aumento, né? E ter, assim, de surpresa, uma redução no valor de benefício não é uma coisa legal.
Então, procurem um profissional capacitado da confiança de vocês para fazer esses cálculos.